Já de forma preliminar o estudo dessa carta. E eu, antes de decidir que estudaríamos Efésios, pensei, orei e de certa forma não queria, iniciar essa carta, porque Efésios é de uma profundidade tão grande que iria de certa forma me consumir. E diante dos compromissos, já se fazem bastantes, eu falei, talvez algum outro texto mais simples seja melhor. Porém, Colossenses e Efésios, elas estão muito relacionadas. Enquanto Colossenses aponta para Cristo, enfatizando a sua divindade, a expressão de quem Deus é, do Deus invisível, a plenitude de Deus em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala sobre a igreja em Efésios. Então, enquanto Cristo é a peça central, digamos assim, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar da igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E ele vai fazer isso em Efésios. E aí nós vamos iniciar hoje essa jornada, E eu gostaria de ter o tempo necessário hoje para lermos o capítulo 19 e um pedaço do 20 do livro de Atos. Porém não será possível, mas desde já eu gostaria de te desafiar hoje. Leia, pare a sua semana, ao chegando em casa, se você ler capítulo 19 e o 20, um pedaço do 20 principalmente, nós vamos entender um pouco do contexto, que está inserido com o início do trabalho nessa igreja, o período em que o apóstolo Paulo foi o pastor da igreja de Éfeso e o que aconteceu para que ele deixasse a igreja. Então tudo isso está resumido nos capítulos ali 19, 20 de Atos, e eu posso apenas destacar os pontos principais do que Lucas registra no livro dos Atos. E nós podemos dizer e começar pensando o seguinte: onde o evangelho de Cristo chega, algo acontece. Por quê? Porque primeiro, é o evangelho de Cristo. Segundo, é o poder de Deus para a salvação. Então, onde o evangelho é anunciado, onde ele é proclamado, ele é a mensagem poderosa de Deus para salvar o homem pecador. E apenas duas coisas podem acontecer com a pregação do evangelho. A pessoa com o coração duro, morto em seu pecado, pode rejeitá-lo, ou ela pode abraçá-lo. E nós podemos perceber que em cada lugar onde o evangelho é pregado, existem essas duas realidades. Pessoas que se dobram diante da pregação do evangelho, rendendo suas vidas a Cristo e sendo por ele, o evangelho, transformadas, e pessoas que dá de ombros, não crê, endurecidas em seu pecado, não se arrepende, o rejeita. Na cidade de Éfeso não foi diferente. O apóstolo Paulo começa anunciando a palavra do Senhor através de visitas feitas pessoalmente a essa cidade, e a mensagem pregada no poder do Espírito Santo, sendo a palavra do Senhor pregada de forma clara. Ela começou a alcançar vidas dos efésios. Pessoas foram inseridas, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo na família de Deus, e mudanças começaram a acontecer. Então Éfeso, uma cidade muito importante, uma cidade bastante populosa, uma cidade muito estratégica em vários sentidos, político, comercial. Lá também estava o grande templo da deusa Diana, e junto com isso, uma cidade bastante idólatra nesse sentido. O evangelho chega através desse homem, vidas começam a ser transformadas, e Lucas, lá no capítulo 19 de Atos, vai dizer que as pessoas começaram a abandonar os seus pecados. Através de formas sobrenaturais, as pessoas, elas
corriam para Paulo, para a mensagem do Evangelho, confessando seus pecados, arrependidas, deixando a prática do pecado. E é interessante que, de forma muito específica, no versículo 19, o apóstolo, o evangelista, o Lucas, vai registrar, lá em Atos, que aconteceu algo bastante singular. Através dessa pregação poderosa do Evangelho, pessoas que estavam envolvidas com feitiçaria, elas não apenas deixaram a prática oculta dessas magias, dessas feitiçarias, mas lá no versículo 19 diz que, de forma muito espontânea e voluntária, pessoas que abandonaram a feitiçaria trouxeram os livros de feitiçaria para serem queimados publicamente. E até aí nada de muito assim, interessante até Lucas registrar, que o valor daquela grande quantidade de livros que foram queimados, livros de magias, por pessoas que abandonaram a feitiçaria e agora servem a Jesus, Lucas registra e diz que foi 50.000 moedas de prata. Aí para você talvez continua falando grego. O que significa 50.000 moedas de prata? A moeda comum da época, a moeda de prata chamada de dracma, era o salário de um dia de um trabalhador. Então, quando chegava a época de colheita, de plantio, nós não vemos menção no Novo Testamento, mas certamente existia, quando de repente, aquela dona de casa que precisava de uma faxina, contratava uma faxineira, chegava no final do dia, ela recebia o salário de um dia. E qual que era o salário de um dia comum ao trabalho comum da época? Uma moeda de prata, uma dracma. E Lucas registra e diz que o valor daqueles muitos livros empilhados e queimados em praça pública pelo abandono da feitiçaria por causa do Evangelho foi de 50.000 moedas de prata. Ou seja, nós estamos falando em 50.000 dias de um trabalhador. Qual que é o valor de um dia de um trabalhador hoje comum? Se a gente colocar, vamos arredondar para o número ficar fácil, R$100? Não, mas a gente quer fazer um número redondo. Se colocar 50.000 vezes 100, sabe quanto que dá? 250 milhões. Esse foi o impacto do Evangelho em Éfeso. E todo esse impacto fez com que os opositores se levantassem e acusando, ou causando grande tumulto, começaram a dificultar o trabalho do apóstolo Paulo. E este teve que sair da cidade, onde nunca mais ele retornou. Mas quando vermos o inimigo se levantar contra a igreja e contra o seu avanço, irmãos, lembremos de uma promessa da palavra do Senhor. A igreja não é uma instituição humana. A igreja não é realidade de meros esforços humanos. A igreja é uma entidade, é uma instituição divina, plantada e edificada pelo próprio Cristo, dono da igreja. E porque ela pertence a Cristo e é edificada por Ele, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele vai dizer que nem mesmo as portas do inferno será capaz de conter o avanço da igreja que é de Jesus. O apóstolo saiu, mas a igreja permaneceu. Tempos depois, preso em Roma, ele escreve essa magnífica carta, direcionada primeiro para a igreja de Éfeso, e nessa carta nós temos revelações maravilhosas a respeito de Deus e do desenrolar do seu plano perfeito. E aí os estudiosos vão dizer o seguinte sobre Efésios: essa carta, escrita durante o primeiro período da prisão de Paulo em Roma, é das mais profundas e notáveis do Novo Testamento. Poço profundo de águas cristalinas e abundantes,
onde centenas de milhares ou mesmo milhões têm mergulhado seus cântaros para satisfazerem sua sede da presença de Deus e da unção do Espírito. Cada epístola de Paulo foi inspirada pelo céu para abordar algum problema específico das igrejas da época e também serve de exemplo e direção para nós hoje. Não nos causa estranheza, portanto, as investidas de Satanás contra esse documento, que na verdade é o máximo do cristianismo bíblico. Mas a verdade é que os dardos do inimigo, entretanto, têm se partido ao impacto da rocha dos séculos, Jesus Cristo. E alguns notáveis do passado falam de Efésios e aponta o seguinte: um poeta britânico do passado diz: trata-se de uma das mais divinas composições do homem. Outro diz: é ao mesmo tempo o livro mais moderno de todos os volumes do Novo Testamento e o registro mais rico da experiência cristã. Crisóstomo, um pai da igreja do passado, diz: ela extravasa, falando de Efésios, essa carta extravasa de pensamentos exaltados e de grandiosas doutrinas que o apóstolo Paulo raramente aborda noutros escritos. E quando olhamos para Efésios, eu sei que nós assistimos aquele vídeo, o Rodrigo depois falou: eu já assisti de novo, já assisti tantos outros vídeos, de introdução às cartas. Eu assisti aquele mesmo vídeo várias e várias vezes. Tenho tido o privilégio de ter bons livros de referência. Acredito que, não o livro inteiro, certamente que não, mas no que diz respeito a essas partes de Efésios, há cerca de 6 livros, e outro está chegando ainda, que eu adquiri recentemente. Não tem como não pontuar algumas coisas importantes, mesmo que o vídeo dê uma rápida pincelada. Então, quando a gente olha para essa carta, nós podemos e precisamos falar também do propósito, daquilo que se destaca como central na mensagem de Efésios. E Efésios é a carta que expõe o plano de Deus, de acordo com o qual todas as coisas finalmente terão o seu ponto de convergência, de encontro em Cristo. Efésios vai falar sobre isso. Como que Deus, desde o início, tem trabalhado para que em Jesus, para que através da igreja, todas as coisas pudessem se convergir. E aí o versículo 9 vai dizer assim: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Cristo é o ponto central do agir de Deus. Cristo é o máximo, é o suprassumo da história da revelação. A palavra do Senhor tem um objetivo principal: apontar para Cristo. Então, desde Gênesis, a revelação de Deus vem se tornando cada vez mais clara, porém com um objetivo: apontar Jesus. Porque Jesus é o Deus encarnado, é o Deus entre nós, é o Deus que irá, concluir o agir de Deus de forma perfeita, fazendo novas todas as coisas. E nós vemos Efésios, Paulo revelando isso, que em Cristo, que Ele é o ponto de convergência de tudo. Dentro desse plano universal, a igreja desempenha um importante papel. Igreja não é opção, tá bom? Igreja não é um acessório. Igreja é um importante meio pelo qual Deus tem realizado o seu propósito eterno e perfeito em nossos dias. Um dos propósitos de Paulo ao escrever a epístola
era expandir a visão de seus leitores, segundo ele expressa na primeira oração dessa carta. O versículo 17 vai dizer o seguinte: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele apenas não tem a preocupação, a intenção, não apenas registra o fato de que Deus realiza desde a eternidade passada essa obra maravilhosa da salvação, e que conclui isso na vida daqueles que o pertencem. Mas mais do que revelar que Deus te ama, que Deus te chama, que Deus te salva, que Deus te transforma, o apóstolo Paulo quer que nós, os salvos, saibamos que mais do que a salvação está à nossa disposição. Acho que foi sábado, foi quarta e sábado, porque é o mesmo estudo, né? Mas em um desses grupos, nós tivemos a oportunidade de dialogar e fortalecer a ideia de que o plano de Deus em nos salvar é muito mais do que nos levar para o céu um dia, irmãos. É muito mais do que isso. Porque se esse fosse o único e o maior propósito de Deus em estender a salvação a você, qual o sentido de mesmo salvo continuarmos sofrendo nesse mundo? Porque eu não sei a sua realidade, mas a minha não é muito boa não. Eu estou aqui, engole um pouquinho de água, chupo uma bala para, né? Eu tomei uma cartela de mesolida essa semana, e a garganta está aqui. Irmãos, viver é sofrer, de certa forma. Então, se o alvo maior de Deus é nos salvar para um dia nos levar para o céu, por que Ele não fez isso imediatamente após a salvação? Porque Ele tem um projeto perfeito, porque Ele tem um plano perfeito. Só que esse pós-salvação, essa caminhada com Deus, emprestando as últimas mensagens, né, em Levítico, ela depende, sabe do quê? Do entendimento espiritual, da sabedoria espiritual. Ela depende do conhecimento para que cresçamos e sejamos iluminados. E o apóstolo Paulo vai revelar isso em sua carta aos Efésios, que a intenção de Deus é mais do que nos salvar, é que você seja alguém, né, que possa, vamos dizer, né, essa palavra ela é contemporânea e pode ter um outro sentido, mas entre nós aqui não terá. O desejo de Paulo e de Deus é que você possa tomar posse, tá, das bênçãos espirituais que Jesus, através dele, em Cristo Deus, nos concedeu. Todas as riquezas de sorte de bênçãos espirituais. A grande verdade é que devemos, né, assumir a partir dela, orientar a nossa análise de Efésios, é que a igreja é o resultado do plano de Deus, é resultado do senhorio de Cristo e é resultado da ação do Espírito Santo. Quando você pensar na igreja, entenda uma coisa: ela é resultado do perfeito plano de Deus. Igreja é resultado do senhorio de Cristo. Ele é o cabeça, é Ele que manda, é Ele quem dá a direção. E a igreja é resultado da ação do Espírito Santo. Assim, é na igreja que realizamos os anseios e os sonhos de Deus. É através da igreja. O versículo 10, acho que do capítulo 2 ou 3, agora eu já não anotei o capítulo, mas o versículo está aqui, 10 e 11. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, olha, através da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Como que Deus escolheu mostrar para as autoridades e os domínios celestiais
que existe sabedoria divina, muitas formas, a multiforme sabedoria divina, através do quê? Da igreja. É através da igreja, tá? Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, só para fechar essa parte introdutória, se você acha que a igreja não é tão importante, você está muito enganado. E eu quero crer que o estar enganado é por falta de informação, é por falta de conhecimento, é por falta da confusão que tem sido instaurada em nossos dias, daquilo que estão chamando de igreja, mas na verdade não é igreja, daquilo que estão chamando de pastores, de líderes, mas na verdade não são pastores e líderes. Isso tem causado confusão. Mas entenda você que igreja é o resultado do plano perfeito de Deus, e é através da igreja que Deus opera o seu querer no mundo. É através da igreja que você irá servir ao Senhor. Desligado de uma igreja, você não está servindo a Deus, porque você está desconectado do propósito eterno de Deus, que através da igreja, por meio de Cristo, o cabeça, o dono, o líder, sirvamos a Ele, vivamos, tudo o que Ele desejou, e sejamos usados para cumprir os seus propósitos no mundo, e mostrar para os governantes e autoridades espirituais nos domínios celestiais. Olha só, que o plano de Deus envolvendo a igreja é muito mais do que servir para a reunião daqueles que servem ao Senhor. Os propósitos de Deus são cumpridos na igreja. Então a igreja, na verdade, ela é a melhor e a maior ferramenta evangelística que existe. A igreja reunida, esse momento que nós estamos tendo aqui, é o maior impacto do avanço do reino dos céus na terra. É unidos, é louvando, é ligados um ao outro, é exercendo o nosso dom espiritual. E tudo isso a gente vai avançar. Abra a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1. Nesse momento o tempo ele é meu inimigo, não é meu amigo, mas ele é um aliado favorável. Então, dentro do tempo que nós temos, abra a sua Bíblia, capítulo 1 de Efésios. Eu vou ler só 2 versículos, tá? Já tenho consciência de que era essa a nossa realidade. Mas a carta de Paulo vai iniciar dizendo o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Nós vemos aqui talvez a sua Bíblia, como a minha, está intitulado Saudação de Paulo. E o que Paulo está fazendo aqui nada mais é do que iniciar a carta como eram iniciados todas as cartas do costume da época. A apresentação de si mesmo, uma saudação, e esse é o modelo pelo qual o apóstolo Paulo usa nos demais escritos que nós temos registrado dele. Através de uma saudação, falando de Deus e se direcionando ao povo destinatário dessa carta. Mas nesses 2 versículos eu gostaria de repente, destacar o que é perceptível. Nada mais do que o que é perceptível. E quando Paulo se direciona nessas palavras introdutórias à igreja em Éfeso, nós podemos destacar, nós podemos perceber aqui alguns personagens. Ele fala dele, ele fala de Deus, e entendamos aqui Deus, o Pai, Deus em Cristo, ele fala de Cristo Jesus, e ele fala dos irmãos em Éfeso, da igreja. E eu gostaria de rapidamente meditar um pouquinho sobre o que nos é apresentado aqui, pensando sobre os personagens. O primeiro que nós vemos aqui, ele fala, eu, Paulo. Então, esse homem é exatamente aquele homem que anos antes, ele empenhou-se ao máximo, para quê? Para destruir os seguidores de Jesus.
Paulo perseguia a igreja. Paulo perseguia, no relato de Atos capítulo 9, sem perceber, ele perseguia o próprio Cristo. Quando teve o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, de uma forma espantosa, se rende ao senhorio de Cristo, passando de perseguidor da igreja para propagador do evangelho. É interessante, né? E nós vamos avançar aqui, mas, irmãos, Deus é Deus. O homem sai de Damasco enraivecido, fumaçando, espumando pela boca, como vai dizer o outro, querendo, matar, prender crentes lá em Damasco. E ele recebe autorização para isso. Ele tem poder para isso. E é isso que ele vai fazer. Só que ele chega em Damasco convertido, salvo. E ele quer pregar a mensagem. Ele quer anunciar o evangelho que o alcançou no meio daquele percurso. É só Deus mesmo. Paulo aqui em Efésios, nós podemos, sem medo de estar forçando, dizer que ele representa todos os ministros, todos os fundadores, todos os plantadores de igreja, dos trabalhos cristãos. Nós estamos vendo o líder de Éfeso, que foi o seu pastor por alguns anos. Então, todos aqueles que foram chamados para a tarefa específica de proclamar o evangelho e orientar o povo de Deus. Então, nos sentimos representados em Paulo. E quando nós olhamos para Paulo, nós já podemos destacar, Paulo é o autor da carta. Eu não vou entrar nesse mérito para gastar tempo apresentando as bobeiras das ideias liberais, na tentativa de que por isso, mais isso, que vezes isso, que subtraído disso. Paulo não é o escritor de Efésios. Não é de se espantar que Satanás, até mesmo nisso, trabalha para tentar desacreditar a verdade de Deus. Mas nós lemos e começamos a leitura dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós podemos destacar que Paulo é o autor da carta. Paulo foi, segundo o que ele coloca aqui para nós, obediente. Ele sabia que tinha sido comissionado pelo próprio Cristo, pela vontade única de Deus e não de homens, como dissera lá em Gálatas. Falando sobre o seu apostolado, sobre o seu ministério, lá em Gálatas, que colocaram em xeque: será que esse homem realmente é chamado por Deus? Será que é Deus que enviou esse homem? Alguns diziam. E o apóstolo Paulo responde no capítulo 1, versículo 15, dizendo, quando aprouve a Deus, Ele me separou e me chamou pela sua graça. E aqui para nós, ele vai dizer o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele é apóstolo, não porque ele queria ser apóstolo, que na verdade o que ele queria era ser, perseguidor desse negócio chamado igreja, seguidores de Jesus. Essa era a vontade dele. Mas Deus o alcança, Deus o transforma, e Deus faz dele um instrumento de uso exclusivo em suas mãos. Então, quando ele se direciona à igreja em Efésios, ele diz: eu, Paulo, sou apóstolo, mas eu quero deixar claro que eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Eu não sou apóstolo porque eu fiz uma reunião ali e botaram a mão na minha cabeça e começaram a me chamar de apóstolo. Eu não sou apóstolo porque eu quero, junto com isso, receber o ônus junto com esse título. Mas eu quero dizer que eu sou apóstolo é porque eu sirvo aquele que me chamou, e em obediência eu revelo, eu escrevo a vontade de Deus para a vida de vocês. Paulo é comunicativo. Por quê? Porque Paulo anuncia as verdades de Deus. Paulo é abençoador. Ele transmite as bênçãos de Deus ao povo santo. Eu disse que Paulo representa aqui os ministros, líderes. O que os ministros têm que fazer? Ser abençoadores do povo de Deus.
é transmitir, é ensinar, é pregar, é expor as verdades de Deus revelada a nós. Qual o seu plano, qual o seu desejo, o que Ele espera da sua vida. E é verdade que às vezes essa maneira de ser abençoador não é a maneira como você gostaria de ser abençoado. Mas talvez é a maneira como você precisa ser abençoado. Nós podemos ver Paulo como um incansável mestre. Mesmo depois de tanto empenho como pastor da igreja, um período de 2 a 3 anos após o começo do trabalho, ele sai de lá, ele deixa Éfeso, e agora preso em Roma, ele se debruça em serviço, digamos assim, como um mestre incansável no serviço de Deus, pela edificação da igreja. Essa carta foi Paulo quem escreveu. Essa carta é direcionada para a igreja. Essa carta é de um servo do Senhor. Nós podemos destacar aqui, nesses primeiros versículos, o personagem Deus. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo a carta aos santos em Éfeso. Na verdade, Deus, Ele é o principal personagem de Gênesis e Apocalipse. Essa é a verdade. Então, quando a gente destaca às vezes, o personagem isso, aquilo, nós já partimos, o nosso ponto de partida é que o personagem principal é Deus. O idealizador, o realizador, aquele que se revela, aquele que chama, aquele que realiza. Mas de forma muito singular, em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, nós vemos Deus sendo apresentado. Deus, Ele é soberano em sua vontade. Deus é soberano em sua vontade. A soberania é um atributo singular de Deus. Somente Deus é soberano. Porque Ele é onipotente, porque Ele é onisciente, porque Ele é a representação máxima do que é justo, do que é bom, do que é misericordioso, do que é amor. Porque Ele é Deus, Ele também é soberano. Ele é soberano. Agora, uma coisa é a soberania de Deus, que faz com que a sua vontade sempre seja realizada, sem ser Ele tirano, sem ser Ele autoritário. Deus é soberano, que faz convergir todas as coisas para o cumprimento da sua vontade. Essa é a verdade. Às vezes nós fazemos a leitura do mundo e nós nos deparamos com várias dificuldades, com vários problemas, com muitas situações. E dá para nós uma percepção através de uma observação errada, que parece que as coisas estão caminhando, ao reléu, sem eira nem beira. Parece que o negócio está uma carroça desenfreada. Na verdade, irmãos, o que tem acontecido nada mais é do que cumprimento da agenda de Deus. Ele é soberano. Ele exalta homens, Ele rebaixa homens, Ele realiza o seu querer. Então, quando na verdade homens se levantam até mesmo para impedir o avanço de Deus, da obra do Senhor, nada mais pode ser feito do que a promoção da obra do Senhor, mesmo através da intenção de barrá-la. Porque Deus é soberano. Nós podemos ver em Efésios que Deus é soberano em seu chamado. Eu já mencionei que Deus chamou o apóstolo Paulo e o fez seu servo. E isso não esteve em nada relacionado com o desejo desse homem. Pelo contrário, qual que era o desejo dele? Era perseguir, era matar, julgando ele estar fazendo o correto para Deus. E o Deus que é soberano em sua vontade, é soberano em seu chamado. E esse homem que, caminhando para Damasco, para perseguir a igreja, ele tem um encontro com esse Deus que é soberano, que o lança no chão, e não pergunta para ele: você me quer? Você me deseja? Você quer se render a mim? Deus simplesmente age, e como se Ele estivesse dizendo para Paulo: você é para mim um vaso escolhido,
você é meu. E Deus faz daquele homem, irmãos, um homem que dali para frente experimentará não apenas o poder de Deus transformador da sua vida, mas será ele o propagador do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Deus é soberano em sua vontade e em seu chamado. A chamada divina, ela pode ter dois aspectos. A chamada geral, no que diz respeito ao chamado de Deus para que pecadores, né, se tornem seus filhos através de Jesus, e uma chamada específica para que esses salvos agora possam servi-lo em determinado ministério. E o apóstolo Paulo é esse homem. Foi chamado por Deus para a salvação e chamado por Deus para ser apóstolo. Nós podemos destacar que Deus é soberano em sua bênção. A disposição divina de abençoar o ser humano, ela é vista desde o início da história. Lembra quando o homem desobedeceu a Deus no Éden? Qual que foi a disposição de Deus? Eu vou te eliminar, eu vou te exterminar, eu vou começar de novo. Não! A partir dali, Deus tem a intenção de abençoar aquele homem pecador, de o resgatá-lo, de revelar-se a ele. Então Deus é soberano em sua bênção. Ele quer estender as suas bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo a todos nós. Nós podemos ver, emprestar em outro escrito de Paulo, falando da soberania de Deus na bênção, de conceder a sua bênção. Paulo vai dizer em Filipenses 1,6 o seguinte: aquele que começou a boa obra em vós, vai completar até o dia de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é soberano em conceder a sua bênção. Ele realiza a obra da transformação. Deus é soberano em sua paternidade. Para com Deus estamos numa relação de filhos e pai. Deus é um pai justo e amoroso. Cada cristão e toda a igreja pode ser comparada a uma família, a família de Deus. E o interessante é que nessa questão de Deus ser soberano em sua paternidade, Deus deseja, Deus quer que o chamemos de pai. Ele afirma, né? Ele chama Deus, o apóstolo Paulo afirma, chamando Deus de nosso pai, para que você não tenha medo de se aproximar de tão grande majestade. Quer que o chamemos de pai. Ele chama Jesus de Senhor, para que você não despreze aquele que tomou a cruz sobre si, por sua causa. Em outros textos, em Romanos, que Paulo vai dizer que o Espírito que opera em nós, né, nos direciona a Deus, chamando de Pai, Abba Pai. Deus é quem proporciona o início da nossa vida cristã através do seu Filho Jesus Cristo. Se para Deus nós somos seus filhos, e é o que nós somos, para Jesus a relação ela é um pouco diferente. Embora nele nós tenhamos o que? Um amigo. Jesus disse para os seus discípulos: eu não vos chamo mais de meus discípulos, eu vos chamo de meus amigos. Embora tenhamos nele um amigo, é importante que para Jesus, nós possamos estar em uma relação de servos e Senhor. Deus é o nosso Pai, e a relação para com Jesus é de que Ele é o nosso Senhor. Deve ser uma relação de domínio e de senhorio. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso dono. É isso que a Bíblia vai apresentar. Ele nos comprou, Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele é o nosso dono, Ele é aquele quem tem autoridade sobre nós, Ele é aquele que nos conduz. Então, o cristão que quer dirigir a sua própria vida, ele fica infeliz e sem a paz de Deus, porque essa é a maneira certa de nos relacionarmos com o Senhor. É Ele quem manda. Então, independência, autonomia, não é algo que cabe dentro do relacionamento da igreja para com Jesus.
Nós não temos autonomia no sentido, vou agir do jeito que eu bem quiser. Não. Jesus é o nosso Senhor. Se desejamos uma vida cheia do Espírito Santo, que evidencie o fruto do Espírito Santo, então a única decisão certa a tomar é deixar que Deus nos domine, e isso acontecerá ao nos submetermos ao senhorio de Cristo. Através do quê? Da obra do Espírito Santo. Tudo isso é realização de Deus. O Espírito Santo opera nos nossos corações, nos colocando debaixo da autoridade de Jesus, do seu senhorio. Tá? E o apóstolo Gabriel está dando um pouco de eco, de microfonia aí. Microfonia não, mas está dando eco. Tenta mexer em alguma coisa aí. Tá? Então o apóstolo Paulo, nesses 2 versículos, ele apresenta, ele fala de Deus, e ele vai falar do povo santo em Éfeso. Aí eu gostaria de terminar nessa noite falando sobre o povo santo em Éfeso. Paulo se refere à igreja como o quê? O que diz aí? Santos e fiéis em Cristo. Isso é uma expressão que forma uma unidade. Tá? Como assim? Ninguém pode ser fiel a Jesus, ou na sua versão, crente. Ninguém pode ser crente se ele não for antes santo. Isso é interessante. Em outras palavras, ninguém pode ser santo se não for também fiel, crente. Então aqui ele está enfatizando uma unidade. Está falando do povo que é santo e do povo que é fiel seguidor de Jesus Cristo. Quem são os santos? Os santos são aqueles que foram separados pelo Senhor a fim de o glorificarem. Os consagrados, cuja tarefa é de proclamar as excelências de Deus, Pedro vai dizer, que eles foram chamados para proclamação. Os santificados em Cristo Jesus, aqueles que a santidade de Cristo é imputada na vida deles. O apóstolo Paulo está dizendo, os santos são fiéis. Os santos são fiéis, e os fiéis são fiéis porque são santos. Ou seja, irmãos, nós vamos explorar no decorrer dessa carta, quem é santo persevera, quem é santo é fiel. Por quê? Porque não estamos falando de obra humana. Nós estamos falando da realidade do operar de Deus na vida do ser humano. O Daniel, você pode fazer um favor para mim? Eu já estou acabando, no máximo 6 minutos aqui eu encerro, mas o meu computador deu sinal de que vai apagar. Tá? Vai lá em casa, pertinho aqui, né? Pega a fonte do meu computador, está na cozinha, na mesa, tá bom? Na mesa da cozinha ali, você já vai ver o fio dela na tomada. Traz ela para mim, por favor. Eu acho que ele anda meio resfriado, ele está meio fraco, né? Eu apaguei aqui a luminosidade aqui. Então o apóstolo Paulo se refere ao povo de Éfeso e diz aos santos. E esses santos são fiéis seguidores de Jesus. Isso é importante, tá? Isso é importante. E importante também, ele se refere a esse povo que é santo e fiel, falando de Deus, do senhorio de Cristo. Como que ele termina o versículo 2? A vocês, irmãos, seja o quê? Graça e paz. Graça e paz. A palavra graça, ela é muito rica no vocabulário cristão. É muito rica. Ela nos diz sobre o que podemos alcançar de Deus imerecidamente. Tá? Quando falamos de graça, nós estamos falando daquilo que nós podemos alcançar de Deus, não por merecimento, mas pela graça de Deus. Tá? É portanto o que? Um favor, um presente imerecido, nós não merecemos. E paz,
Ele diz: irmãos santos e fiéis, a vocês graça e paz. Paz é o resultado da graça. Essa é a verdade. Porque a graça existe, ela traz com ela o quê? A paz de Deus. Paz é o resultado. Quando contamos com a graça de Deus, nós podemos ter paz. Nós podemos ter tranquilidade e segurança. Porque pela graça de Deus nós podemos alcançar todas as coisas. A paz, a graça de Deus, ela proporciona para nós o quê? A paz que excede todo entendimento. Coloca nesse filtro baixo. Pronto, agora eu vou começar de novo. Agora tem bateria aqui. Deixa eu acender a luminosidade. Então o apóstolo Paulo, ele termina a saudação dizendo: irmãos, que a graça e a paz estejam com vocês. Em outro texto, Romanos, ele vai dizer o seguinte: sendo, pois, justificados por Deus, por Cristo, por meio da fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, paz é resultado da graça de Deus. Paz, ele é o primeiro sentimento que invade o nosso coração quando nós recebemos a graça de Deus. O primeiro sentimento que invadiu o coração de Adão quando ele desobedeceu a Deus foi o medo. Deus sobe no jardim, chama por Adão, e Adão diz para ele: eu ouvi a sua voz que caminhava, e eu me escondi porque eu tive medo. O primeiro sentimento daquele que experimenta a graça de Deus é ter paz com Deus, é ter a paz de Deus. A paz é muito conhecida e usada no mundo de hoje. Muitos falam em paz e querem se referir o quê? À ausência de guerra em alguma parte do mundo. Precisamos de paz na Ucrânia, precisamos de paz entre Ucrânia e Rússia. Nós estamos falando do quê? Cessem a guerra, parem com essa guerra. Mas quando o apóstolo Paulo escreve de paz nesse texto, ele não está falando de paz circunstancial, relacionada a coisas como falta de guerra. Ele está falando de paz interior, paz do íntimo da pessoa, paz de dentro do homem. E muitos também estão buscando esta paz, porém não sabem onde encontrá-la. E o apóstolo Paulo nos mostra aqui onde podemos encontrar essa paz. E ele diz: é na graça divina. A graça traz a paz para vocês, irmãos santos e fiéis. É por meio da graça que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. O perdão dos pecados é a condição indispensável para termos paz interior. Podemos estar diante de circunstâncias adversas, mesmo assim estarmos em paz com Deus. O pecado é um inimigo dentro do homem. Enquanto ele estiver no controle da vida humana, não pode haver paz. Não pode haver paz. Uma vez removido o pecado pelo sangue de Cristo, então a paz é estabelecida no coração do homem. O Evangelho é a provisão divina para o problema do homem. O que Paulo apresenta aqui é o que Deus fez em Cristo. E o que Ele fez em Cristo traz para nós graça e paz. Concluindo com 3 pensamentos sobre o que falamos. Primeiro, sendo Deus amoroso, gracioso e abençoador, só nos resta louvá-lo e nos submetermos a Ele. Nós vamos continuar o próximo versículo do mesmo capítulo, onde Paulo vai louvar a Deus pelo que Ele fez.
Segundo, todo ministro cristão tem a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, a igreja cristã. Essa é a responsabilidade. O que muitos estão fazendo, primeiro, não são ministros cristãos. E o que estão fazendo não é cuidar da igreja de Deus, é roubar a igreja, é extorquir o povo, é desviar o povo. Mas quando nós olhamos para esse homem, ele foi chamado para edificar a igreja pela palavra do Senhor. Todo ministro de Jesus é chamado hoje para edificar a igreja pela palavra que ele já nos deu. Terceiro e último lugar, a igreja cristã deve reconhecer, ou conhecer, na verdade, o propósito de Deus para si, e assim ser relevante no mundo de hoje. Quando entendermos o propósito de Deus que estende a eternidade para a igreja, para nós, em Moraes Prado, em 2022, nós seremos relevantes, porque Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Vamos encerrar nessa oportunidade? Eu gostaria de cantar, não sei, acho que é 296, Gabriel, dá uma olhadinha, qualquer coisa você digita aí, a nova do Evangelho. Tá? 396. Esse hino que nós vamos encerrar o culto, ele vai trazer para nós que a nova do Evangelho, que a notícia do Evangelho é de paz. Tá? A nova do Evangelho, ela é de paz. Né? Deixa eu achar aqui. Achou? Ok, 386, olha só, erramos por pouco, hein, Giovana? 386, a nova do Evangelho. Os irmãos se coloquem de pé, vamos encerrar nessa oportunidade, cantando essa mensagem. Boas novas tão alegres, elas são
Amém. Podeis assentar. Santa paz e perdão é o que o Evangelho de Jesus oferece a nós. Arrependido, o homem confessa a Cristo e recebe dele seu perdão, sua graça. Se torna um santo e será fiel em Cristo Jesus para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus te conduza em paz, proteção e segurança para casa. Te dê uma boa semana. E te abra o caminho para novamente estar aqui domingo que vem, se possível, quarta ou sábado, mas que Deus abençoe grandemente, tá? Vamos orar e aí nós estaremos encerrados. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos, ó Deus, porque servimos ao Deus verdadeiro. Te agradecemos porque a graça se tornou uma realidade em nossas vidas e ela trouxe para nós paz. Ela trouxe para nós tranquilidade, perdão dos pecados. Nós estamos em paz com o Senhor. Essa mensagem do Evangelho, ela continua oferecendo ao pecador graça e paz. Que o Senhor trabalhe através do Teu Espírito Santo na vida daquele ainda que não experimenta dessa graça e dessa paz. E que possa o Senhor operar este milagre da salvação, para a glória do Teu santo nome, para a nossa alegria. É a nossa oração, agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, tenham todos uma boa semana.